Olá, meus meninos e meninas, tudo bem? Como é que estamos? Aqui, ó, nós estamos de novo aqui nessa formação desse submarino que eu achei bem interessante aqui para a gente fazer uma viagem no corpo humano, principalmente o assunto ligado à reprodução humana, que é um assunto que as meninas ó, botam as anteninhas tudo acesa, porque as novidades são grandes, as curiosidades com relação ao assunto, principalmente quando se trata de reprodução humana. Então, daí uma necessidade a gente perdurar um tempo da gente no sentido de fazer com que esse trabalho valha a pena, né? No sentido de mostrar, tirar dúvida, de você se auto-respeitar cada vez mais, seguindo aquele padrão que eu já falei com vocês, né? Seu corpo é seu templo, né? Ele é sagrado. E você precisa realmente ter esse tipo de orientação para tirar desmistificações, para você ficar mais ciência dessa responsabilidade quando o assunto envolve esfera sexual, né? É como eu falo assim, né? Sexo não é bom, não. Sexo é ótimo, mas exige responsabilidade, tá? E é esse ponto que então eu vou resgatar aqui com vocês, mostrando as estruturas básicas do corpo humano. A princípio, vamos começar com o feminino e depois vamos passar para o masculino no bloco 2. Gostaria de chamar a atenção de vocês que às vezes tem muita coisa que vai falar que vai ser extrapolativo, né? Vai ser assim, às vezes puxa uma coisa e vai puxando, então dá essa ideia mais holística, mais global em relação da universidade, vamos dizer assim, da diversidade que existe no corpo humano, tá? E qualquer dúvida que houver necessidade de esclarecer, nós vamos estar em sala de aula, lembrando que isso aqui é uma aula invertida, tá? E é importante que vocês situem bem as situações, né, vocês, as dúvidas, para que realmente a gente possa fazer um bom trabalho. Transfira as informações para o caderno de vocês de atividades, os estudos dirigidos vão estar repassados em sala de aula para vocês pelo seu professor, né, que no caso sou eu. E aí eu vou procurar sanar em sala de aula qualquer dúvida pertinente, né, que estiver acontecendo em relação a esse assunto, que realmente é um dos mais interessantes que a gente tem quando se trata de estudo do corpo humano, tá? Até porque envolve uma responsabilidade muito grande da gente nesse sentido aí. Vou começar a compartilhar aqui, vamos começar a trabalhar então, né? Sem muita delonga, vamos puxar o nosso slide aqui, que é sistema reprodutor, tá aí bonitinho na tela para vocês, ó. Ele faz parte do projeto Biologia Passo a Passo. E vamos que vamos. O sistema reprodutor, você tem dois tipos de sistema que nós vamos fazer a nossa comparação. O sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino. A primeira situação que você tem que diferenciar é o que é gônada e o que é gameta. Tá? São esses dois termos que são muito usados em vestibulares. Gônadas é órgão que produz células reprodutivas. Tá? Então, eu tenho a gônada masculina, quer dizer, uma região responsável em produzir a célula reprodutiva do corpo humano, que é chamada testículo. Tá? E o lugar onde se produz as células reprodutivas femininas é chamado de ovário. Então, você tem testículo e ovário. É a primeira grande diferença. Então, você tem que lembrar que gônada é uma estrutura do órgão reprodutivo responsável pela produção de células gaméticas ou de células germinativas. Tá? E a parte de gameta é a própria célula em reprodução, né? Você tem que nos testículos são responsáveis pela produção do espermatozoide e os ovários são responsáveis pela produção dos óvulos, ok? Sendo que essas células, ela detém metade da sua informação genética. Se nós temos na nossa constituição 46 cromossomas, saibam que 23 cromossomas vêm de seu pai e 23 cromossomas vêm da sua mãe, e eles se pareiam como se fosse uma quadrilha de São João perfeita, cada qual com seu par. Não pode haver erro, tá? 23 pares de cromossomos, então totalizando 23 vezes 2, 46. Então, se tiver para mais ou tiver para menos, você vai cair no quadro de síndrome, que a gente pode ver até mais para frente, se tratando de um quadro especial de estudo, tá? Em relação a esse assunto. Então, nós vamos começar identificando aqui, ó, nas estruturas reprodutoras femininas. Você vai receber isso aí também na parte em sala, para você poder, no estudo dirigido, né, conforme está essa imagem, para você passar para o seu caderno e vai identificando a estrutura. A letra A é chamada genitália externa ou vulva. Tá? A letra B não faz parte do sistema reprodutor feminino, que é chamada bexiga. Ele está aí só como efeito de posição anatômica. Tá? A letra C é o ovário, a letra D é útero,
A letra E é a chamada... Antigamente era chamada trompa de Falópio, mas esse nome caiu. Hoje, graças a Deus, é chamado de tubas uterinas, são duas. Tá? A letra F é a vagina. Repara que o útero, ele descansa em cima da bexiga, né? Ele faz um sistema fletido. É como se a bexiga fosse isso aqui, o útero faz essa posição e ele flexiona em cima dele, tá? Então ele fica, quando você tira a bexiga, o útero faz assim, como se estivesse flexionado, fazendo um abdominal. Então ele descansa em cima da bexiga. Aí outra imagem que você tem, indicado aqui por seta, ó, você pode ver aqui pela seta aqui, é como se visse a mulher agora de forma lateral. Primeiro a imagem está de frente, agora de lateral. Você vai ver basicamente as mesmas estruturas, mas vamos lá. A letra G é o ovário, tá? A letra H é a tuba uterina, a letra I é a que a gente chama de útero, tá? Essa região aqui a gente chama de miométrio, que é a massa muscular do útero. A parte interna do útero que descama, que gera menstruação, é chamada de endométrio. A letra J é a bexiga, a letra K é a uretra, tá? Tá aqui, ó. A letra L é chamada clitóris, que é uma estrutura da mulher semelhante ao pênis do homem, tá? A letra M é o canal vaginal. A letra N é uma prega interna chamada pequenos lábios. E a letra O é a prega mais externa chamada grandes lábios, que fecham e protegem essa região da mulher, toda essa área que é chamada vestibular, ou vestíbulo. É importante saber que a mulher, no caso, tem muitas meninas que ficam achando que fazem xixi pela vagina, o que é errado. O sistema excretor da mulher é independente do sistema reprodutivo dela. São dois canais distintos. Ela tem a uretra, por onde passa a bexiga, e tem o canal vaginal, por onde passa a formação da criança, né, no parto de parir, né, ou de dar à luz à criança, trabalho de parto, e também de receber o pênis durante a relação sexual, né, que é o papel daí da região da vagina. Então, desmistifica a primeira situação que tem muitas mulheres aí que acreditam que numa relação sexual, se ela fizer xixi depois de uma relação sexual para lavar o esperma como depositou dentro dela, coitado, vai cair do cavalo, porque os sistemas são independentes. Tá? Então, isso é um fruto de uma desinformação, de um desconhecimento de como realmente se dispõe os órgãos no aparelho reprodutor feminino da mulher. Tá? Então, é importante que vocês saibam diferenciar todos esses tipos de componentes que foram apontados para vocês. Isso vai delongar um pouquinho, porque vem a função de cada órgão. Então, vamos lá. A vulva, a parte externa, ela tem com a função exatamente de proteção, né, dos órgãos reprodutores femininos, fecha a parte do canal vaginal, fecha a estrutura externa, né, compreende a parte externa, portanto, um efeito de proteção. Essa região mais avolumada que a mulher tem, chama-se Monte de Vênus. Ela tem uma deposição de gordura que faz com que ela não sinta muito desconforto numa relação sexual, que funciona como se fosse uma espécie de uma almofada, né? Para não sofrer tanto impacto durante o efeito de uma relação sexual, para não ficar tão dolorido durante o ato. Tá? A letra B é a bexiga, um órgão que ele funciona à base de peso e vai recebendo a urina por gotejamento dos rins. E quando ele atinge um volume necessariamente pesado, né, ele te dá um reflexo e te cria o chamado reflexo da micção, que funciona à base de peso. Mas não guarda relação com o sistema reprodutor feminino. O ovário, ele é uma glândula mista, também chamada glândula anfícrina. Ela tem capacidade de produzir hormônios, né, da mulher, como estrógeno e a progesterona. E também ela tem a capacidade de reter todas as células reprodutivas femininas, que são os óvulos. Numa situação tremendamente interessante. Ela nasce com 5 milhões de óvulos em cada ovário, quer dizer, 5 milhões aqui mais 5 milhões aqui são 10 milhões, quer dizer, tecnicamente, a mulher teria a capacidade de gerar 10 milhões de filhos. Graças a Deus isso não acontece, porque a própria natureza é sábia nesse sentido de fazer com que não houvesse esse exagero, né, de superpopulação. Então, neste caso, a mulher ela tem um efeito de ter 5 milhões, quando ela chega na fase de ser bebê, ela perde 4 milhões, fica 1 milhão de óvulos em cada ovário, e quando ela está na fase mais ou menos de 12 a 13 anos de idade, ela entra no período da primeira menstruação, que é chamada de menarca, então ela se prepara, né, fisiologicamente para capacidade de gerar filhos, né? E aí ela começa a ovular e nesse período, então, continua havendo perda desse volume gigantesco de óvulos que tem e passa para 300 mil. De qualquer forma, é muito óvulo.
300 mil em cada ovário, ela não usa nem 1.000 durante a vida dela reprodutiva, né? Então ela tem um volume confortável. O problema é que esses óvulos que ela tem obedecem à idade dela. Então, por exemplo, se ela for casar, como esses óvulos já estão pré-fabricados, estão prontos, se ela for casar e tiver filho aos 22 anos, esse óvulo tem 22 anos de espera, né? Se ela for casar e, no caso, e tiver um filho aos 25 anos, esse óvulo tem 25 anos de espera. Moral da história: o filho que ela tem guarda relação com a idade que ela tem, né, do óvulo que está esperando. E hoje as mulheres estão cada vez mais adiando o esquema de ser mãe, né? Pela própria dificuldade da vida, tem que formar, tem que achar emprego, aquela coisa toda, o salário do marido também não aguenta, né, aquela coisa toda, então ela prefere ir adiando, ter filhos com 35, 40 anos, aquela coisa toda, e aí realmente os óvulos ficam muito tempo guardados e podem apresentar quadros de síndrome, né? Segundo alguns tipos de médicos, falam que casos, por exemplo, de síndrome de Down pode ser fruto de um processo também de um óvulo envelhecido, muito tempo guardado. Mas isso é suspeito, isso não é uma confirmação, né? Existe uma forte suspeita em relação a isso. A letra D, você tem um útero. O útero tem várias funções. O útero é um órgão que recebe o óvulo durante o efeito da fecundação, porque a fecundação acontece acontece na tuba uterina. Também esse óvulo sofre várias divisões, são segmentações do óvulo que são formando as células menores chamadas blastômeros. E essa segmentação termina numa figurinha com um acisto de células chamada de mórula. Leva de 4 a 5 dias para esse ovo, né, sair daí, porque uma vez fecundado ele passa a chamar ovo ou zigoto, deixa de chamar óvulo e passa a chamar ovo ou zigoto. Aí ele migra pela tuba uterina, ele passa por essa tuba uterina aqui e vai se implantar no útero. A implantação do útero ele funciona como um ninho, então esse fenômeno de implantar o ovo nas paredes do útero, nas paredes do endométrio, a gente chama de nidação. Não está falando nidação, lembra ninho, uma das funções. Quando não acontece essa fecundação, o endométrio descama e forma um fluxo menstrual que a gente chama de menstruação. Então, repara, no útero pode acontecer a nidação, pode acontecer a menstruação e pode acontecer a fase em que, uma vez ele se implantar nas paredes do útero, o bebê começa a gerar, né? Aos 3 primeiros meses é chamado de embrião, dos 3 meses até os 9 meses é chamado de feto. Quando ele atinge a idade de 3 meses, ele tem tudo formado. Até cutícula na unha, a coisa mais bonitinha que tem, até cutícula na unha aos 3 meses ele tem. Depois ele só aumenta de tamanho. E vai empurrando o útero para fora e, consequentemente, vai expandindo a barriga da mulher. Que, por sua vez, o útero cresce e pressiona. Repara aqui que ele descansa em cima da bexiga, então, consequentemente, ele aperta a bexiga. Por isso que a mulher que está grávida faz xixi com mais frequência. Tá? Que são curiosidades do corpo humano. Essa letra aqui, então, de G já foi falado, ovário, e das tubas também foi falado, o útero também foi falado. O M é um canal extremamente elástico, né, com células especiais no seu interior, que são chamadas glândulas de Bartholin, né, que conseguem secretar uma substância ácida para proteger o canal vaginal, porque ele tem tudo que o micróbio gosta, né? Ele é escuro, é úmido e é quente. Então, isso aí, para atrair bactérias, fungos, né, protozoários, elementos todos, meu filho, ele faz a festa nessa área aí. Mas aí, para ele se defender, ele tem determinadas tipos de células, glândulas chamadas glândulas de Bartholin, que acidificam esse meio. Então, essa acidificação faz a eliminação de grande parte dessas bactérias, desses micro-organismos, seriam vilões para provocar várias infecções nessa área. Embora não seja eficiente para todos, porque, de qualquer forma, a mulher pega aí tricomoníase, pega candidíase, né, pega doenças de ordem viróticas, bacterianas, como gonorreia, assim vai, de diversos tipos de coisas que são colocadas aí quando não faz um sexo seguro, né? Então, você tem as chamadas IST, antigamente era DST, era doenças sexualmente transmissíveis, agora são infecções sexualmente transmissíveis. Toda hora eles mudam essa sigla, não sei para quê. Tá? Então, fica essa colocação aí. E depois você tem, do canal vaginal, retornando ele de novo, né? Ele tem as funções dele. Passagem do fluxo menstrual, uma delas. O efeito dela também é receber o pênis durante a relação sexual, chama-se copulação ou coito. Tá? E também
Não, eu acho que basicamente são essas duas. O efeito da passagem do fluxo menstrual, receber o pênis durante a relação sexual, assim, e também de coletar e de armazenar temporariamente o esperma, né, que é depositado na ejaculação. Porque o esperma é colocado próximo à região do útero, os espermatozoides têm que sair daqui rapidinho para subir no útero, passar pela parte da tuba uterina e fecundar cá pertinho do ovário. Porque a fecundação não acontece no útero, a fecundação acontece nas tubas bem próximo ao ovário. Depois de fecundado, o ovo ou zigoto migra e vem se implantar no útero. Tá? Pequenos e grandes lábios são pregas de pele que são protetoras da parte externa do órgão feminino. E o clitóris, ele tem uma semelhança com o pênis, é considerado como se fosse uma área erógena feminina, né, que provoca uma excitação sexual. Tem até corpos cavernosos, ele pode sofrer até um pequeno entumecimento, né, semelhante a um pênis em miniatura, e ser considerado uma área de excitação, tá? De acordo com alguns autores. Se comparar o órgão feminino com o órgão masculino, a mulher, dentro da sua capacidade reprodutiva, né, ela tem muito mais capacidade de, de ter orgasmos, né, na sua formação do que o homem, desde que ela seja treinada para isso. As mulheres indianas são, tá? As mulheres ocidentais não. Existe uma pressão muito grande de religião, aquela coisa toda, praticamente considerando o sexo como um pecado, né? Tanto é que o nome religioso, quando fala sobre isso, fala fornicação, parece uma coisa do inferno, e na realidade não é não. Todo mundo sabe que ele é muito bom, desde que ele seja feito com responsabilidade. Não pode ser feito de uma forma leviana, porque se Deus me livre e guarde, na idade de vocês, menininhas, né, ficarem grávidas sem um preparo para esse tipo de idade, exatamente porque vacilou no sistema de prevenção de uma coisa extremamente barata, né, que é o uso de preservativo, de camisinha. Quando se sentir-se preparada para isso. Nunca vai em papinho de namorado falando eu quero uma prova de amor, manda ele catar coquinho. Viu? Isso chama-se sacanagem. No sentido assim, de desrespeito de você, de colocar você em xeque-mate e falar assim, você não confia em mim, então eu prefiro ir embora. Então deixa ele embora. Porque as pessoas, quando realmente consideram, não fazem esse tipo de pressão psicológica em cima de vocês. Por melhor que seja, viu? A situação. Então vocês não menosprezem a sua capacidade de se autorrespeitar. Tá? É uma condição que você tem que ver que ela vocês têm que se sentir preparada para isso e não entrar numa festinha de oba-oba como a maioria das coleguinhas, né, falam. Não, pode fazer que é legal, que não. Sim, legal é, mas exige responsabilidade, exige cuidado, né? Você não pode fazer isso com qualquer um. Então você tem que se autorrespeitar nesse sentido. A mesma coisa com meninos, né? Às vezes existe meninos fazendo pressão para fazer, os meninos também não estão preparados e fica naquela coisa toda, fica um sistema de gozação e não há necessidade disso. A gente sabe que tem muita pressão psicológica nessa fase, existe muito bullying, gozações, aquela coisa toda. Então, disso a gente vai tirando, né, essas dúvidas em sala de aula para a gente poder esclarecer alguns pontos de vista, né, e alguns tipos de posições, né, que vocês têm que tomar em relação a isso, que é o próprio amadurecimento, né, por tempo, né, de idade que vocês têm, para que realmente absorvam essa coisa de uma forma mais enfática, mais verdadeira, como é colocado aqui, e sem muito enrolo. Ok? Os cuidados, como eu falei com vocês, é isso. Isso gera muita curiosidade, tá? Isso gera muita vontade de fazer também, porque cria um sistema de excitação, tá? Cria um sistema de prazer. Apesar da própria fase terminal da relação, que é o orgasmo, né? Ela é um processo tão fugaz, mas ela tem uma intensificação muito boa dentro desse efeito. Então, ela libera vários hormônios prazerosos, como endorfinas, e isso faz com que realmente a pessoa se sinta muito bem. Mas isso tem que ser feito com uma responsabilidade muito grande, né? Porque para as meninas o embate disso, né, vamos dizer, o peso dessa responsabilidade, ela se torna maior porque ela corre o risco da gravidez. Né? Para os meninos não, o menino é apenas um descarte de sêmen, aquela coisa toda, então eles não estão nem aí, a maioria deles. Não estou falando que todos são levianos. Mas grande parte deles fala assim, meu filho, ó, se você relacionou comigo e entrou nesse esquema, você deu porque você quis dar. Aí ele quer tirar o corpinho fora quando acontece algum problema, e esse problema é grave, né? Quando a gente fala em casos de gravidez.
Então, isso tem que ser muito bem pensado, né, para evitar qualquer tipo de desconforto. Até porque tem muita menina que faz isso de uma forma lá de festinha, oba-oba, e às vezes está lá, entra na bebida, aquela coisa toda, e tem pressão de menino também, fala, não, vamos fazer, vai, faz aquela coisa toda, meu filho. Tem pessoas que querem ver o circo pegar fogo e não se preparam, né, exatamente para esse tipo de momento, que é um momento ímpar, é um momento extremamente importante na vida de vocês, e não pode ser tratado de uma forma tão leviana. Tá? Que é um recadinho que eu passo para vocês. É um momento muito bonito, então ele tem que ser aproveitado, né? Ele tem que ocorrer de uma forma que você se sinta feliz e não obrigado a dar satisfação para quem quer que seja. Tá? E aqui vamos continuar então nesse processo de reprodução humana. Olha a quantidade disso. Isso aí já é aquele primeiro desenho, é um desenho anatômico, né? Aqui não, aqui é uma posição real, né, das imagens dos órgãos. Aqui para chamar a atenção. Olha que legal, olha. Olha como é que o útero descansa em cima da bexiga. Quando a mulher está grávida, esse útero expande para cá e empurra a barriga para fora. Então, ele empurra todo o sistema e comprime a bexiga. Por isso que a mulher faz xixi com mais frequência. E outra coisa, ela empurra parcialmente os órgãos também. Ela empurra o intestino, aquela coisa toda. Então, realmente, ela tem esse espaço, né, destinado aqui estrategicamente, né, que é a cavidade celomática do abdômen, para que realmente permita esse efeito. Porque o tamanho normal de útero é de 6 a 7 centímetros. E ele pode chegar a 52 centímetros durante uma gestação. Quer dizer, ele cresce muito, né, nesse espaço. E depois ele regride bastante na aleitamento. Por isso que é interessante para a mulher assim que dá luz ao neném, quando ele começa a amamentar, a produção do leite materno faz com que haja uma contrapartida de regeneração do útero, quer dizer, o útero volta o mais rápido possível para a posição inicial dele, né, de 6 a 7 centímetros durante o efeito da amamentação. Então, é um órgão muito que se tem um poder de regeneração fantástico, tanto de expansão como também de encurtamento, porque ele é uma massa muscular, tá? Nesse sentido. Então, vamos lá. A primeira abertura aqui é a abertura do canal vaginal, que é coberta com uma membrana. Essa membrana aqui chama-se membrana imenal, né? Essa membrana aqui normalmente se rompe no ato sexual, a não ser que ela seja elástica, né? Então, se ela for elástica, ela não se rompe não, mas normalmente ela tem uma ruptura e um pequeno sangramento, né? Teve novela aí mostrando da mulher que é virgem, relacionou, o cara quando levantou o lençol e mostrou uma mancha enorme de sangue, eu falei, meu filho, matou a mulher. E não sangra daquele jeito, não. Tá? Foi uma maior gozação aqui em casa, aqui. Eu falei, coitado, morreu. Então, aqui o sangramento é pequeno, tá? Pode em alguns casos acontecer isso. É uma membrana que fecha, chama membrana imenal ou ímen. Algumas meninas já estão nascendo sem ímen, porque isso aqui é um critério que os médicos utilizam para saber se a menina é virgem ou não. Tá? O número 2 aqui chama-se uretra, né? É o canal onde passa o xixi da mulher aqui, ó, tá? Então, repare que onde ela faz o xixi é independente onde passa o fluxo menstrual. Os dois sistemas são independentes da mulher. 3, essa prega de pele aqui é chamada pequenos lábios, né? Ou melhor, 3 é o grande lábio, está aqui fora, onde está morrendo a seta. O 4 são os pequenos lábios. O 5 é o clitóris, tá? Que é semelhante a um pênis masculino. O 6 é o osso pubiano, é o osso da bacia da mulher. Tá? O 7 é chamada Monte de Vênus, okay? Que ela tem uma camada lipídica que funciona como se fosse uma espécie de uma almofadinha. O número 8 é a bexiga. O número 9 e o número 9, 10 e 11, e 9, 10 e 13 aponta para o mesmo órgão, 13, mas está apontando regiões específicas desse órgão. O 9 chama-se miométrio. O 10 é o endométrio, que é uma camada que descama, né, e provoca o sangramento menstrual, né, que isso aqui se renova o tempo todo. Ele expande, não fecunda, descama e expande de novo, fica assim o tempo todo. Então, ele expande em caráter mensal, né? 13 é a posição da interseção do útero com relação ao canal vaginal, formando uma espécie de uma cabecinha chamada colo do útero, ou pescoço do útero. É isso aqui que é submetido ao exame, né, chamado Papa Nicolau, o exame preventivo, para verificar se existem feridas nessa área. E se houver feridas, a mulher tem que tratar o mais rápido possível, porque as feridas podem arruinar e virar câncer. Porque o que mais mata a mulher no mundo inteiro é câncer no colo do útero. E é o câncer mais fácil de ser tratado, né? O câncer do colo do útero e câncer de mama, desde que sejam feito todo o trabalho de rotina, né, os chamados preventivo, essas coisas que a mulher tem que fazer. Até porque o sistema reprodutor feminino é embutido, então não dá para saber se está tudo bem. A desvantagem dela, o homem tem a vantagem que o sistema reprodutor é externo, né, por causa do pênis, e na mulher não é interno.
Então, ela pode ter feridas internas sem saber que está com ferida. Então, ela precisa fazer o exame preventivo, tá? Para verificar isso aqui e tratar da mais rápido possível. 14 é a abertura anal, é o ânus. 15 é o canal vaginal. Essa região aqui é o do intestino grosso e essa região corresponde ao reto, né, ou cólon retal, 12. E o 11 aqui representa o que a gente chama de coluna vertebral, né, a região da bacia e a região do cóccix, tá? Está aí representado, então, as estruturas do aparelho reprodutor feminino que vocês têm que ter dominância disso, ok? Para ver esse quadro aí. Agora vem as curiosidades, ó, no que se trata em relação às estruturas. Posições anatômicas de bexiga e útero. A gente fala que a bexiga está aqui, né? Funciona por reflexo de micção. Aqui está o canal do uréter, que se liga aqui, lá para cima vai se ligar ao rim, que a urina escorre por gotejamento e armazena aqui. Depois aqui tem um canal que passa a uretra para terminar na região do vestíbulo, que é essa região que chama-se região do vestíbulo ou vestibular. Aqui você tem a abertura da vagina, normalmente coberta com uma membrana chamada ímen. Tem o canal vaginal aqui ligado ao útero. E o útero, ele flexiona em cima da bexiga, né? E depois ele, quando ele recebeu o óvulo aqui, né, recebeu o ovo aqui para implante, ele expande para fora e traciona, né? Ele pressiona a bexiga. Por isso que a mulher grávida faz xixi com mais frequência, como eu falei com vocês. Tá? No sistema reprodutor feminino, na parte da genitália externa, então aqui você vê os componentes, por exemplo, se você tem aqui a região da chamada grandes lábios, né? O número 2 chama-se a prega de pele, chamada pequenos lábios. O número 3 é a região do esfíncter anal ou ânus. O 4 é a abertura vaginal. Né? O 5 é a abertura uretral, por onde sai o xixi. E o 6 é o clitóris ou clítoris, que ele é protegido pela prega dos pequenos lábios. Tá? Aqui é uma técnica permanente de esterilização, quando a mulher não quer ter mais filhos, tá? Isso chama-se laqueadura, em que há uma ruptura, né, das trompas das tubas uterinas, de modo a não permitir com que o ovo passe, né, por essa região, ou que o espermatozoide chegue até essa região aqui. Então, os óvulos que a mulher libera não são mais fecundados. Isso aqui é um tipo de cirurgia permanente. Tá? Uma vez a mulher fala, não quero ter mais filho, o médico faz uma cirurgia pós-parto, porque é interessante à medida que ela... É o melhor período que ela faz essa cirurgia, né? Porque quando ela vai ficando grávida, né, e o útero vai expandindo, as tubas vão gerando, vão subindo, vão ficando bem próximas, fica bem próximo ao umbigo da mulher. E pelo umbigo, né, ele faz a cirurgia e consegue cortar, e a cirurgia passa exatamente sem muito traumatismo. Diferente quando a mulher quer mais para frente, fala, não quero ter mais não, mas já passou o período dele, ele tem que fazer uma abertura maior, uma incisão maior, né, nessa área daqui, ó. E essa incisão, então, aqui, ela demora um pouquinho mais para cicatrizar, e aí a mulher fica mais tempo para recuperar. De qualquer forma, são cirurgias que são permanentes. É chamado laqueadura, tá? Antigamente tinha chamado ligador de trombos, que a pessoa simplesmente amarrava isso aqui. Hoje não se amarra mais não, hoje eles cortam mesmo. Porque o ato de amarrar, alguns casos aconteceu de ele soltar, né, com o passar do tempo, e a mulher voltou a engravidar num período que é realmente de risco, porque algumas mulheres que têm gravidez de risco não podem engravidar, e isso aí pode ser considerado uma falha médica danada, tá? Então hoje não, hoje a recomendação é corte mesmo, que aí é impossível, que não vai existir espermatozoide olímpico para pular isso aqui para buscar o ovo do outro lado, tá? Então não delira. O sistema reprodutor feminino aqui tem umas imagens que mostram problemas, né, durante a gestação. Esse problema que está mostrado aqui para vocês é gestação fora do útero. Então, ele pode acontecer nas tubas, né, nas tubas uterinas. Isso chama-se gestação ectópica. E isso aqui é de alta periculosidade da mulher, que ela tem que fazer uma cirurgia de remoção. Aqui ela vai perder a tuba, né? Não tem jeito essa recuperação aqui. Então, aqui é porque a criança nasce fora, tá vendo? Está formando um embrião, né, nesse lado. A mulher sente muita dor. E se isso aqui continuar desenvolvendo, vai para um quadro de hemorragia que vai matar a mulher, então é importante que ele corte isso, né? Faça a incisão, né, desse efeito para retirar essa má localização da criança. Não tem nem como remover por útero, porque a fase já passou. Isso aí torna-se perigoso, torna-se inviável. Fala, mas podia tirar, não tira não. Ele está tão bem pregado que quando tira aqui já entra um quadro de hemorragia e mata o embrião. Então é preferível salvar a mãe, né, do que salvar um embrião que ainda está em fase de desenvolvimento. Tá?
Mas ela, a mulher, ainda tem a outra alternativa da outra tuba do outro lado. Só se ela for muito azarada, né, de ter uma outra gravidez ectópica na outra tuba. Aí ela perde definitivamente a chance de ser mãe. Ok? A não ser que ela faça implante, né, de material por introdução do ovo via vagina, já com o ovo implantado, para esperar aquele ciclo fértil da mulher, aquela questão de implantar e fazer uma gestação de modo não natural, né? Mas por ajuda humana, né? Por implante da formação do embriãozinho, do ovo nas paredes do útero, quando ela está preparada para receber. Aqui você tem uma situação interessante de um sistema de mecanismo que o homem criou para você evitar ter filhos, né? Que é o DIU. O nome é uma sigla, dispositivo intrauterino. Isso aqui tem que ser feito com um perito, né? A situação não pode ser qualquer um, porque ele tem que chegar com a canaleta aqui. Essa canaleta é introduzida até aqui. Dentro da canaleta possui o DIU, né? Que ele é normalmente uma natureza plástica. E aí, quando ele solta por um efeito de uma pressão, parece um canudinho dentro de outro canudinho. Esse elemento abre e ele encosta nas paredes do útero e promove uma inflamação. Essa inflamação irrita essa área superior, irrita as áreas laterais e essa irritação não permite com que o ovo que entra aqui seja implantado, tá? Dessa ação aqui. Então, ele cria, e normalmente nos primeiros estágios a mulher tem um sangramento maior porque está inflamado, mas depois isso estabiliza conforme a orientação médica, tá? Quando a mulher não quer ter mais o DIU e quer ter filhos mais para frente, então ela tem uns filamentos, né? Esse filamento que fica na região da vagina, simplesmente o médico chega lá com uma pinça, puxa ele para fora e remove o DIU, né? De dentro da parte do útero feminino. É muito difícil acontecer. Já houve caso da mulher ficar grávida com DIU? Já, mas é caso raro. Não é um caso, vamos dizer assim, comum de acontecer. Normalmente ele tem um efeito. Agora, um fator importante dessa história para vocês aí é que ele não é um dispositivo contra a fecundação. Na realidade, os espermatozoides passam aqui, fecundam lá. Quando o ovo tenta se implantar aqui, ele não consegue implantar. Tá? E outra coisa, não protege de nada. Tem que falar, a mulher quando tem DIU, ele pode fazer relação sexual que não pega. Filho não pega doença. Meu filho, tu tá delirando a maionese, porque o DIU não protege a mulher contra bactérias, fungos, protozoários que vêm de uma relação sexual. Tá? Ela contamina mesmo. Ele só tem função, que é uma função de evitar ter filhos. Tá? De inflamar a parte interna da parede do endométrio e, consequentemente, fazer com que realmente a mulher evite a parte de uma gravidez. Ok? Então tem que ter esse tipo de cuidado. Quando você faz uma relação com a pessoa em que você não conhece, né, tem que usar preservativo. Mesmo que você utilize um DIU, né, mas ele tem que usar um preservativo porque pode ser transmissor de doenças de infecção sexualmente transmissíveis, EST. Aqui um detalhe, ó, na parte da instalação, tá vendo? Ele usa uma espécie de um canudinho. Esse canudinho tem ele é oco, né? Tem a introdução do DIU, que ele faz uma pressão como se fosse uma espécie de uma seringuinha. Tem até um dispositivo de uma pomada, quando ele vai fazer uma pomada interna, que ele parece uma agulha, uma injeçãozinha. Ele injeta isso aqui, coloca na posição do colo uterino, injeta ele para dentro e ele desenha, ele encosta tanto na parte superior como nas partes laterais do endométrio e causa uma pequena irritação, né? E aí, consequentemente, o ovo não consegue se instalar. Aqui são formas diferentes do DIU, alguns deles são até revestidos com material de cobre, né, que aumenta um pouquinho mais essa inflamação, e tem aquele dispositivo, aquela parte daquela linha de nylon, né, que não se degenera, então ele consegue puxar depois de um determinado tempo e falar, você não quer usar mais, ele tira. Então, ele remove por causa dessa linha que fica aí. Mas essa linha é embutida, essa linha não fica externa, não, gente, não delira. É só o médico que consegue remover. E só a parte das pessoas que são especializadas conseguem implantar. Isso aqui não pode ser feito qualquer um, que eu já vi casos de pessoas tentarem fazer isso aqui, né, sem a pessoa no infiltrato e furou o útero da mulher. Causou uma hemorragia interna gravíssima. Tá? Então, isso aqui tem que ser feito com um especialista. Então, vejamos o que se trata essa exposição ao dispositivo intrauterino. Pode ser inerte, não há substâncias metálicas ou hormonais no seu interior, né, que induz o efeito da inflamação. O DIU ativo, ele possui substâncias metálicas, né, como está vendo aqui, ó, tem uma superfície de cobre, né, ou hormonais, e são mais ativos, ou seja, então eles têm um efeito, vamos dizer assim, de ação do endométrio para evitar ter filhos, bem mais
bem mais significativo do que aqueles que não têm nada. Tá? Podem durar de 3 a 10 anos, então isso aqui não é uma estrutura permanente, isso aqui tem que ser removido após esse prazo. Dificulta a passagem do espermatozoide, porque ele cria uma área inflamatória, né? E essa área inflamatória atrai muito macrófago para essa região. Qualquer espermatozoide tenta passar ali, os macrófagos atacam e detonam. Tá? Por isso ele tem esse efeito de evitar a parte da fecundação. Quais são as complicações com o uso do DIU? Tá aí, ó, né? Pode ampliar o fluxo menstrual, a princípio, né? Pode gerar muita cólica na mulher também, pode queixar de mais dores. Pode favorecer infecções intrauterinas, quando ele não é feito de uma forma com asepsia que é necessária para fazer. Então, ele pode, quando ele cria um quadro inflamatório, esse quadro inflamatório abre a chance de ter mais infecções dentro do corpo da mulher. E aqui uma informação que é deturpada, ó, deve ser sempre usado como preservativo para impedir IST. Isso aqui é uma palhaçada, né? Já foi colocado isso aqui como o efeito de propaganda, né? Mas é uma propaganda lamentável, porque ele não previne IST. Né? Na realidade, ele até favorece a IST, porque ele cria um quadro inflamatório. E aqui ao redor do útero, né, tem vários tipos de DIUs. Ó, os formatos deles são bizarros, né, dessa composição. Os ativos estão aqui, ó, que ele tem material de cobre na sua constituição. Tá? E aumenta o quadro inflamatório a princípio. O resto, tudo que está sendo colocado aqui, eles são passivos, né? Eles só têm o efeito de uma irritação leve, moderada, e alguns deles podem ter na sua colocação hormônios, por isso que eles têm que ser removidos, porque os hormônios acabam se esgotando, né? O papel hormonal dele, de evitar o implante do ovo, né, nas paredes, e esse prazo de validade, então, ele tem que ser removido periodicamente, ele não é para todos sempre, não. Aqui você tem um quadro mais detalhado com relação à parte do ovário, né? E o seu desenvolvimento na formação e da liberação do óvulo, como está aqui. À medida que ele vai desenvolvendo, ele forma uma estrutura chamada folículo ovariano. Esse folículo ovariano libera, né, no seu interior, um hormônio chamado de estrógeno. E esse estrógeno faz duplo papel. Ele avisa o útero que o ovo está vindo, então o útero ele aumenta mais a massa endometrial, se preparando para uma possível gravidez. E ele também avisa a formação lá do corpo, né? Ele começa a transformar o corpo feminino e fala, ó, meu filho, desenha o corpo da mulher mais bonito, porque a ação estrogênio faz aumentar os seios da mulher, faz aumentar a distribuição de pelo nas axilas e também na região da genitália, torna o corpo da mulher mais cinturado, então deixa de ser um corpo de menina e passa a ter um corpo de mulher. Então ela se torna mais atraente, né, para o efeito, vamos dizer assim, num desejo sexual. Então, ele vai promovendo a maturação da mulher com a parte do estrogênio. Okay? E também ele diminui a sua quantidade de pelos femininos, né? Porque a quantidade de pelos tem a ver com testosterona. As mulheres também têm testosterona, que é o hormônio masculino, mas uma quantidade menor. Quando ele tem uma quantidade um pouco maior, ela se torna um pouco mais cabeluda, né? Que aumenta a quantidade de pelo na mulher, como o pessoal fala. Mas isso também é muito variável, depende da condição genética, tanto do seu pai quanto da sua mãe, para acontecer isso. Viu? Uma vez liberado, né, que esse problema aqui chama-se ovulação, né, que é onde sai, ele começa a liberar um outro hormônio aqui, que é chamado progesterona, e essa progesterona aqui, ele vai sendo liberada por essa cicatriz, porque ele forma uma ferida, essa ferida forma uma mancha amarela chamada corpo lúteo, ou corpo amarelo, e libera um poderoso hormônio aqui, chamado de progesterona, também conhecido como hormônio da gravidez. Foi a descoberta desse hormônio progesterona que se inventou a pílula anticoncepcional. Né, que a pílula anticoncepcional tem um hormônio sintético de progesterona que faz na mulher como se ela tivesse uma falsa gravidez. Então, ela toma durante os 28 dias, que é todo o percurso que se dá, né, numa média, né, internacional que foi feita das mulheres a respeito desse fluxo menstrual, para que realmente ela evite ter filhos, né, do uso que você tem em relação à parte desses medicamentos aí. Isso aqui leva uma regressão de 12 a 14 dias, né? Que é o período que faz esse efeito aqui da regressão dessa, até ela virar uma cicatrícula, que é chamada cicatrícula, é bem pequenininho, e depois torna a crescer tudo de novo. Então isso aqui é cíclico, né? Vem menstruação, você vai lembrar quase assim, menstrual. E isso é uma média, viu, gente? Quando fala 28 dias, tem menino que fala assim, meu Deus do céu, eu menstruo de 25 dias, todos regulados, não, está certinho. Se vem todos eles de 25 e 25 dias, está certinho. Se vem de 35 e 35 dias, está certinho. O problema é o período estar certo.
né? Ele pode adiantar um pouquinho, pode retardar um pouquinho, mas não tem problema. Ele não pode ser muitas, ficou 2 meses sem vir, depois tem um mês sem, depois fica 3 meses, aí está tudo bagunçado. E, curiosamente, quem acerta esse fluxo menstrual de vocês direitinho é o anticoncepcional. Então, você não pode tomar o anticoncepcional por conta própria. Quem lhe passa essa informação é o ginecologista, né? É um médico que vai lhe dar, porque existe mais de 20 tipos de anticoncepcionais aí no mercado. Cada uma concentração maior ou concentração menor de hormônio, que o médico vai ir experimentando qual é o melhor, porque esses hormônios podem causar efeitos colaterais no seu organismo, desconforto, dor de cabeça, um pouco mais de irritação. Então, aí ele vai fazendo com que ele vai ajustando isso até você ficar com o anticoncepcional perfeito para ajustar seu fluxo menstrual, né, para ele estar certinho. Isso às vezes é passivo. Então, a droga tem essa vantagem no uso, né, em alguns casos, né, são realmente importantes para isso. E aí a vantagem de se usar o anticoncepcional. O anticoncepcional também não é para andar na bolsa. O anticoncepcional é para estar na cabeceira da cama de vocês, né? Porque vamos considerar que é uma gozação, né? Eu estou falando isso de prática aqui para vocês, que é uma coisa que já aconteceu em escola. A menina tinha um problema de fluxo menstrual totalmente irregular, então ela andava com anticoncepcional na bolsa. Quando a colega viu isso, meu filho virou o bafafá da escola. Aí, ó, tu tá na gandaia, não sei o que tem, já tá fazendo a parte de sexo. Conta aí quem é que foi. E isso rolou na escola, sabe? De uma forma até desrespeitosa com relação à menina, e virou uma espécie de um bullying. Por isso que fala, meu filho, essas coisas, com o seu medicamento, somente isso, né? Com anticoncepcional, é de noite que você toma do lado da cama, assim que deitou, o copinho de água está do lado, deitou, tomou, puf, você deixa lá. Você não precisa carregar isso para parte nenhuma. Só carrega isso se você for viajar, né? Por passar dia fora, aquela coisa toda. Mas de uma forma assim, geral, para ficar na bolsa e esquecer lá, é complicado, né? É passar até você falar, não, eu faço isso por causa disso, mas sei, né? Até explicar que onça não é jacaré, minha filha. A bagaceira está feita. E as pessoas adoram colocar lenha no fogo, né? Que é chamado a ver o circo pegar fogo. Isso é o desajuste, né, que existe na cabeça com as pessoas que gostam de resenhar e essa resenha se torna desrespeitosa. Então, é isso aí que eu estou achando que vocês que devem evitar, viu? Em caráter das meninas. Aqui você tem um acompanhamento dos gráficos em relação aos hormônios. Né? Repara que o estrógeno ele vem com uma quantidade maior, né, durante o período que vai havendo a formação do folículo ovariano, né, que ele vai crescendo aqui, e à medida que ele vai crescendo aqui, ele vai liberando mais estrógeno, e quanto mais libera o estrógeno, mais a parede do útero, do endométrio, cresce. Tá? Quando chega um determinado momento da ovulação, né, que está acontecendo aqui, ovulou, aí começa a haver um decréscimo do estrógeno, e, consequentemente, um aumento da progesterona. E quanto mais progesterona tem, então ele avisa o uso, fala, ó, a mulher tem possibilidade de gravidez. Então, assim que ela ovula, ela tem um prazo de 24 horas para fecundar isso aqui, tá? Que dá normalmente no 14º dia. Isso também, isso aqui é uma média internacional, tá? E nessa média aqui, depois que ela ovula, o óvulo demora muito pouco tempo de vida, ele leva 24 horas. O espermatozoide pode ficar até 3 dias no corpo da mulher. Tá? Teve casos excepcionais de 15 dias, mas esse é um espermatozoide kamikaze. Quem não aguenta esse tempo todo, não. Mas assim, a média é de 48 a 72 horas para o espermatozoide e 24 horas para o óvulo. Ele se degenera rápido. Tá? Então, daí, ele continua aumentando, se preparando o efeito, e é o tempo em que você vai vendo a chegada, né? Porque uma vez fecundada aqui, ele leva 5 dias para sair daqui. Ele leva aqui 1, 2, 3, 4, 5 dias, já está num tamanho bom para receber e depois ele implanta. Se ele implantar, é anidação e depois segue-se após a gestação. Então, considerar que não houve fecundação, simplesmente o ovo degenerou, aquela coisa toda. Repare que o corpo lúteo está de um grande tamanho, quanto mais ele está um tamanho mais avantajado aqui, ele tem um volume de progesterona muito grande, e à medida que ele vai cicatrizando, o nível de progesterona decresce, né? E, consequentemente, também os níveis de estrógeno também decrescem com esse efeito, a formação dele, e avisa o corpo, ó, deu errado, vamos começar tudo de novo. O que ele faz? Depois de 14 dias, né, pós o efeito da menstruação, após a ovulação aqui, o aparelho do útero começa a sofrer constrições dos vasos sanguíneos, começa a degenerar a parede, e a parede do endométrio desaba. Quando ele desaba, provoca o corrimento, que é chamado menstruação, que é o sangramento, tá? Que é o desabamento, falando assim, vamos começar tudo de novo. E esse processo é a vida inteira da mulher, enquanto o ovário dela estiver em funcionamento. Tá? E o padrão de tempo é muito variável. A mulher pode ficar 45 anos, pode ficar 50 anos. Normalmente, o período
de fértil da mulher vai dentro dos 12, 13 anos de idade até 45, 50 anos de idade. Pode chegar até 60, isso é muito variável. Né? Vamos considerar num tempo aqui, né, para calcular aqui direitinho, vou pegar uma máquina aqui. Vamos considerar que ela teve a primeira menstruação aos 13. E depois ela deixou de menstruar, atingiu a menopausa aos 55, 55 menos 13, ela tem 42 anos de vida fértil. Nesses 42 anos de vida fértil, você vai multiplicar por 12, né, porque é um óvulo por mês, 504 óvulos que ela utiliza durante toda a vida dela, dos 300 mil que ela tem. Vamos considerar que ela libere 2 óvulos, vai para 1.000. Então, a mulher não consegue utilizar naquele patrimônio de óvulos que ela tem dentro do ovário, né, dos 300 mil que ela utiliza 1.000. Tá? Então, repare que é uma super oferta que está lá. Lembrando que os óvulos da mulher já estão todos formados, eles já estão todos guardadinhos. A questão deles é ele crescer dentro desse folículo e, na medida que vai crescendo, aí eles têm a oportunidade de sair e aguardar a chegada do amado dela, que é o espermatozoide, se houver o efeito mesmo desse encontro, né, que é a chamada fecundação. Aí vem alguns detalhes interessantes. Os hormônios ovarianos, estrogênios, ele produz a parte da formação da teca interna granulósica, da formação do crescimento do endométrio, máxima concentração antes da ovulação, porque pelo gráfico você viu, o estrógeno ele cresce muito antes da aporte da liberação do ovo, né? Induz a proliferação do endométrio. Né? A progesterona, que é depois da ovulação, né? Porque vem desse corpo amarelo aqui em cima, produzido pelo corpo amarelo. Né? Ele aqui, o estrógeno, ele é produzido pela granulosa teca interna, que é o folículo ovariano, que se refere a isso aqui. Ó. Máxima concentração na fase luteica, que é essa fase luteica aqui, ó, que é a fase da formação do corpo lúteo, o corpo amarelo. Induz a complexificação das glândulas uterinas e sua secreção, que ele aumenta mais ainda a parede do endométrio. A descida simultânea da concentração dos dois hormônios provoca a desagregação do endométrio e, consequentemente, promove o sangramento, que é o chamado fase menstrual. Aqui você tem a regulação hormonal da mulher. Tá? Você tem um efeito aqui comparativo. Esse gráfico é muito bacana porque ele mostra o crescimento do folículo ovariano, a ovulação, depois da formação do corpo amarelo até a sua cicatrização. E aqui os feixes, né, de produção do estrógeno e progesterona. Em azul você tem o estrógeno. Repare que à medida que ele cresce, ele expande, ele atinge o máximo aqui até o efeito da ovulação. Depois que o óvulo assume a progesterona, então ele cai, depois ele torna a crescer um pouquinho de novo, mas a progesterona ele tem um pico enorme, né, de crescimento durante a formação, durante o crescimento do corpo amarelo. Então, ele cresce muito pós-ovulação. Depois ele degenera até a cicatrícula, né, que é chamado isso aqui de cicatrícula, e ele cai. Quando cai o estrógeno e cai a progesterona, começa aqui, ó, vermelhinho acontecendo aqui, que é o desabamento. Tudo isso aqui desaba, ó, e provoca o que a gente chama de fluxo menstrual feminino. Alguns casos, antes desse efeito acontecer, o desabamento, existe uma tensão que cria na mulher chamada TPM, tensão pré-menstrual, já avisando a ela que vai menstruar. E assim, que a mulher entra num estágio de nervo que é impressionante. Tá? Isso aí não significa dizer que acontece em todas as mulheres, mas algumas delas é sensível a esse tipo de informação. Tá? Aqui só como curiosidade, ó, o corpo feminino, até na região da bacia, né, ela tem na região da pelve, o design perfeito por onde passa a criança. Ó, e o homem, isso aqui é estreito, o homem não tem essa abertura, a mulher tem essa abertura, por isso que o corpo dela é cinturado. Né? Essa cintura maior, que ela é mais larga na região da cintura, é exatamente por causa dessa cavidade, para passar a cabeça da criança durante um trabalho de parto. Meu filho, pensa numa violência, é isso aí. Não é qualquer um que consegue assistir esse trabalho de parto, não, porque eu não sei como é que um cabeção daquele passa por um buraquinho daquele. É complicado, viu, moço? Trabalho é difícil. O nascimento em si é maravilhoso, mas ele é impactante, né? No que se diz ao efeito do esforço que a mulher tem que fazer. Hoje, tem muitos trabalhos de parto que são feitos de cócoras, dentro d'água, aquela coisa para amenizar qualquer tipo de impacto na criança, que é o chamado parto humanizado, né? Que virou moda. E não é uma questão de moda, é uma questão só de estilo de colocar, né? Porque a mulher é colocada numa posição de cócoras que facilita ela ter o trabalho de parto, aquela coisa toda. E tem que ser feito um pré-natal, né? O pré-natal ele segue um trabalho todo de rotina para saber, para assegurar a mulher que realmente não vai ter problema durante o trabalho de gestação, tá? Pare.
Repare que aqui tem uma situação complicada, porque a criança aqui já está numa situação anômala, porque nesse tamanho a criança já tinha que estar invertida e não com a cabeça para cima. Se bem que a criança aqui ela gira à vontade, né? Ela parece que brinca até dentro do outro, dá pontapé, ela fica esticando, fala assim, não quero mais espaço, fica dando pontapé na mãe, que a mãe sente isso, está chutando, que ela vê ela se interage muito com a criança e faz esse efeito, né, de tentar se abrigar de uma forma melhor no espaço. Mas ela vai girando. Dentro desse efeito dela girar, pode acontecer um perigo do cordão umbilical girar ao redor do pescoço dela e matar a criança por estrangulamento durante o trabalho de parto. Por isso tem que ser feito o ultrassom, aquela coisa toda, para verificar se está tudo certinho. Tá? Pela parte do médico acompanha isso. As complicações do parto vem isso aí, o nome, primeiro caso, cesárea. A mulher não tem dilatação. Então, como é que vai fazer para fazer a criança? Então, a mulher tem que fazer uma cirurgia. Essa cirurgia, ela é traumática, porque ela corta a parte do tecido, da parte do abdômen, corta o reto abdominal, que é o poderoso músculo do abdômen. Depois corta o útero, quer dizer, 3 áreas de corte, para depois chegar na criança e tirar ela lá de dentro. Até porque o nome Cesarium vem exatamente da história, como nasceu o imperador de Roma, né, Júlio César. A mãe dele não estava conseguindo parir o imperador, o pessoal enfiou a faca nela e retirou o imperador à força, né, sacrificando a mãe. Daí veio o nome Cesarium, né, que foi exatamente pelo corte. E esse nome continua, né, mas a histórica dele é triste. Dilatação da cintura pélvica, né? Pode ser a complicação desse. A mulher tem que dilatar para abrir mais aquele buraco. Ela tem todo um trabalho hormonal para fazer isso, né? Facilitar com que ela passe a criança. E a posição do cordão umbilical, como falei com você, nesse giro que a criança dá dentro do útero da mulher, esse cordão umbilical pode girar ao redor do pescoço da criança e fazer uma espécie de uma forca. Se ela for para o trabalho natural, para quando a criança passar pelo canal vaginal, ela aperta o pescoço da criança e mata por sufocamento. Né? Tem essas complicações pós-parto aí que pode acontecer. Eclâmpsia é um problema ligado à hipertensão. Né? Muitas vezes pode acontecer em mulheres que estão em idade avançada, ou então em crianças. Né? Gravidez em meninas jovens demais, ou então mulheres que são mais velhas. Né? Que isso aqui é um grande problema da nossa sociedade, né? Que é o mercado feminino, utilizando a mulher como se fosse um produto de consumo. Né? Por isso que é condenável esse tipo de propaganda. Quando exemplo, o cara mostra um pneu de carro, tem uma mulher seminua do lado dele. O cara mostra um amortecedor, tem uma mulher que mostra um carro. Tudo que é, mostra uma garrafa de cerveja, tem uma mulher quase seminua do lado da garrafa de cerveja. Não fala assim, é objeto de consumo, mulher também. Então, esse tipo de propagandas estão sendo evitadas. Antigamente era divulgado pra cacete, mas hoje, graças a Deus, esse negócio já está mais equilibrado, né? Porque tem que haver um respeito ao sexo feminino. A mulher tem que abrir muito o seu espaço, né? Na sociedade, diante do próprio machismo que tem desse efeito, de fazer com que a mulher fosse um objeto de adorno ou um objeto de consumo. É uma ideia deturpada, né? Porque é uma grande companheira, então tem que ser respeitada. Gravidez em meninas jovens e mulheres mais velhas, é o problema que acontece isso, a pressão vai para as cucuias, né? Ela tem um problema de hipertensão e acaba morrendo durante o trabalho de parto. Né? Pode ser problema ligado à herança familiar, quem tem problema de pressão alta na família é um sério candidato a ter isso, tá? Gera muita dor de cabeça, principalmente dor na nuca, né? Esse trabalho, a formação dele. E também pode ser problema de pessoas que têm histórico de diabetes na família, que toda pessoa que tem diabetes, normalmente ela tende a um processo de hipertensão, então isso é o chamado efeito cascata. Pensa numa doença complicada, é isso aqui. Viu? Isso aqui não é boa notícia, não. Mas a pessoa monitorando isso direitinho vive na boa, mas sempre tem que estar no monitoramento em cima. Né? Porque diabetes é uma das doenças tremendamente complicadas. Ela tem um efeito cascata. Ela gera vários tipos de complicações futuras. Tá? A saúde do bebê começa pela boca da sua mãe. Pré-natal odontológico é fundamental. Até porque, quando a criança nasce, o que a mãe come, a criança sente no leite. Se a mãe começa a comer, no caso, alimentos que são muito condimentados, pimenta, aquela coisa toda, esse gosto vai para o leite, a criança não mama. Então, ela tem que ter cuidado com aquilo que ela coloca na boca. Tá? É interessante isso aí, né? Cuidados com a gestação. Os exames delas têm que ser periódicos, né? Dessa formação, ela tem que acompanhar o que a gente chama de pré-natal. Tomada de pressão sempre, né? Toda vez que ela vai fazer a parte do médico, ela coisa para verificar se ela não tem problema de risco de eclâmpsia. Fazer ultrassonografia a partir do 4º mês. Tem mulher que faz ultrassonografia todos os meses, desnecessário, né? Porque não deixa de ser uma onda de impacto. Né? Uma radiação de baixo impacto, mas não deixa de ser. Então, não há necessidade de fazer tanto ultrassonografia. A não ser que tenha alguma anomalia que precisa de acompanhamento mais
mais sistemático. Mas isso virou uma espécie de um modismo. Eu vou fazer um negócio para ver o sexo do bebê. Besteira, moça. Você tem que saber se a gestação sua está perfeita, o que vier está abençoado. Tá? Eu não sou muito adepto a essa ideia de falar, porque eu já tenho que saber o que, que é. Não, filho, deixa acontecer, a natureza é sábia. O que não pode acontecer é surpresa desagradável, coisa que pode ser evitada, né, durante um trabalho médico de acompanhamento, que todo pode ser monitorado direitinho, do que uma pessoa simplesmente quer fazer pelo modismo, não vou saber qual é o sexo. Oxe, qual? Tipagem sanguínea, isso aqui é importante, né, porque tem que saber se o fator RH, principalmente RH do pai ou RH da mãe, que isso está ligado a um problema de ordem genética chamada eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido. Se a mãe é RH negativa, só se interessa com as mulheres que são RH negativo, e a criança nascer RH positivo, aí ela tem que fazer esse exame obrigatório. Tá? Se a criança nascer RH positiva, ela tem que tomar um soro, né, chamado soro anti-RH, para ela poder, no caso, ela ter possibilidade de ter mais filhos para frente e não ficar sensível ao sangue que foi liberado da criança junto com a mãe durante o trabalho de parto. Porque o sistema imunológico dela vai reagir contra o sangue da criança e destrói. Então, a partir do segundo filho, né, já que ela ficou sensibilizada pelo primeiro, que foi RH positivo, se o segundo filho for RH positivo, a mãe, durante a gestação, pode atacar, né, o sangue da criança e destruir essa criança, a partir do sexto para o sétimo mês. Então, a mãe fica arrasada psicologicamente, mas ela não tem por que ficar arrasada, porque é o sistema imunológico dela que está reagindo contra a criança, porque toda criança no corpo da mãe é um corpo estranho. Ela só detém metade do patrimônio genético dela. 23 cromossomos são da mãe, 23 cromossomos são do pai, que não tem nada a ver com o corpo da mãe. Então, toda criança no corpo da mãe é um corpo estranho e rouba tudo dela. Né? Ela arranca tudo da mãe, ela não quer nem saber. Se a mãe tiver que perder os dentes em função da criança para tirar o cálcio dela, ela vai perder. Se ela não for malnutrida. Por isso que a mãe tem essa necessidade, sabe, de comer algumas coisas, assim, eu tô com vontade de comer uma melancia, tô com vontade de comer tal coisa assim, porque o organismo, até nesse ponto, responde de uma forma sábia, como se falar assim, come tal coisa que a fonte dela tá ali, né, o que eu preciso. Desde que não seja uma coisa bizarra, né, para poder comer, essa formação. Mas, por exemplo, eu vi casos até da minha cunhada, falei, eu tenho vontade de comer barro. Né? Ela tinha fissura de comer pedacinho de terra de filtro e ali contém ferro. Então era um problema ligado à anemia, tá? Esse efeito aí. Tem que se fazer um hemograma completo para verificar se está tudo bem, tudo completo direitinho, né, nos trabalhos dela. Faz uma urocultura para verificar se existe infecção, né, na parte da urina, né, porque a palavra uro é urina, cultura é para ver se tem a flora bacteriana que está ali, está tudo direitinho, se não tem quadro de infecção nenhum, que isso tem que ser acompanhado. E também ver se ela tem problema de ligado às fezes, né, parasitológico de fezes, para não verificar qualquer tipo de contaminação de infecção que venha enfraquecer o trabalho de parto da mãe durante, né, o efeito da gestação dela. Então, isso tudo é obrigatório no período gestacional da mulher. Ela não vai fazer isso aqui em cima da hora. Durante o período de 9 meses, ela faz isso, alguns em trabalho de rotina, outros em trabalho assim só para afastar qualquer tipo de suspeita, né? E deixar a mãe preparada para um parto seguro, né? E uma gestação na saúde do bebê com que é tranquila para fazer. Isso são as recomendações médicas que se seguem, que é bonitinho. E também, se a pessoa for diabética, tem que fazer esse controle também em cima da busca. E pensa numa doença miserável, é isso aqui, viu? Isso aqui bagunça o organismo, todinho. Tá? Aqui uma outra curiosidade em relação ao aparelho reprodutor feminino, que é a formação de miomas. Repara, são tumores benignos. Então, aqui tem a posição de diversos tipos de miomas, que dá uma falsa sensação na mulher, como se ela estivesse grávida, ela fica inchada. Isso aqui aumenta a situação toda. Alguns deles podem ser cirúrgicos, de remoção dessa formação dessas peças aqui. É muito difícil um mioma virar um câncer, né? Mas pode acontecer, né, desse efeito. Repare que ele tem os miomas que são internos e os miomas que são externos. Então, isso aqui, quando ele está muito assim, desenvolvido mesmo, infelizmente a mulher acaba perdendo o útero. Então, tem que remover tudo. Às vezes ele está tão comprometido que não dá nem como você fazer uma cirurgia para salvar o útero. O médico recomenda você tirar isso aqui tudo. Tá? Com esse caso aqui, está bem comprometido. Ovário policístico acontece isso em algumas meninas, né?
Você tem aqui você tem um ovário grave, ó, que é um ovário com um tumor, né? E ele aumenta de tamanho, e aqui você tem um ovário policístico. Aqueles folículos, quando vão crescendo durante o período normal de ovulação, ele custa regredir, então ele fica de um tamanho de uma laranja, né? É impressionante esse negócio, ele não consegue diminuir. Apresenta altos níveis de hormônios andrógenos, né? A liberação de testosterona, que é um problema novo que pode acontecer na menina. Proporção de um a cada 5 casos femininos com idade reprodutiva, pode acontecer a formação de ovário policístico. Então, tem uma frequência até relativamente alta, né? 20% dos casos. A origem está ligada a distúrbios hormonais, não pode ser insulina alta e pode provocar obesidade em algumas meninas. Tá? Tá lá. Há um aumento elevado do hormônio luteinizante e baixo hormônio folículo estimulante induzido pela testosterona. Repare que isso aqui é o tamanho do ovário normal. Isso aqui no ovário policístico, ele cresce muito. Ó. Não há produção do óvulo maduro, mas o folículo ele é muito grande. Né? O ovário cresce e pode ficar maior do que um tamanho de uma laranja. Okay? Ocasiona ciclos menstruais que são irregulares. Então a mulher tem que fazer. Como é que se trata isso aqui? Normalmente com um anticoncepcional. Então, o anticoncepcional segura isso, dá tempo para esses ovários policísticos regredirem, espera-se que regride, isso também não regride em um ano, dois, pode ser 5, 10 anos de tratamento nisso aí, até ele sair desse estágio aqui e voltar a esse tamanho normal. Tá? Isso tem que sempre acompanhar com um ginecologista, para verificar se está tudo direitinho nisso aí. Endometriose é exatamente esse processo inflamatório, tá? É uma inflamação do endométrio. Repare que a endometriose, normalmente ela seria interna, mas às vezes ele pode extravasar, pegar na região das tubas uterinas, pode pegar no ovário e sair daqui para fora. O sangramento ele pode pegar extrauterino e cair na cavidade abdominal, que é mais grave, tá? Isso é feito aí do mau descamamento, porque em vez de descamar tudo direitinho, fica resíduos ele na parede e esses resíduos acabam inflamando, criando a chamada endometriose. 30 a 50% das mulheres com endometriose podem ficar inférteis a partir disso aí. Tá? Então é isso. Bonitinho. Obrigado pela atenção de vocês. Né? Estudem, beleza, a formação que eu já passei para vocês em relação à parte ligada do aparelho reprodutor feminino, que eu vou colocar em sala para vocês essas pranchas, em estudo dirigido, para que a gente possa fazer um trabalho bacana lá. Depois nós vamos ver o sistema reprodutor masculino, que é o bloco 2, do nosso próximo encontro. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença de vocês. Faça a coisa direitinho. Anotem as perguntas que vocês querem fazer, né, lateralmente no caderno de vocês, para a gente poder discutir isso em sala de aula. E esclarecer dentro das possibilidades, viu, gente? Porque eu não sou papai Google, não, viu? Eu sei algumas coisas. O que houver de pergunta lá extra, com algumas particularidades, alguns assuntos que são talvez tão específicos, não é a minha área, né? De ser feito. E, às vezes você tem que discutir isso com o próprio médico, né? Que isso é mais específico desse assunto. Com relação, principalmente quando se trata de medicamento, de formas de tratamento, aquela coisa toda. Né? O que a gente visa aqui é exatamente chamar algumas curiosidades, né? Que pode acontecer com os sistemas reprodutores, os cuidados que você tem que ter em relação a isso e também, principalmente, as particularidades, a posição anatômica dos órgãos e o papel de cada um, né, dentro da sua incumbência, né, de reprodução. Tá? Valeu, meus meninos, muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus e daqui a pouquinho eu volto. Tá? Em té. Tchau, tchau.